E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta aula, tá? Mais uma aula de cálculo diferencial integral 1, tá? Eu sou o Bruno, vou estar auxiliando vocês mais uma vez. E nesta aula a gente vai ver as propriedades de limites, tá? E o teorema do confronto, como está aí na tela de vocês, tá? Bom, só recapitulando o que a gente viu das outras aulas. Primeira aula, noção intuitiva de limites. Eu mostrei algumas sequências lá e mostrei a noção intuitiva de limites. E daí depois na segunda aula eu também mostrei a noção intuitiva de continuidade, tá? Ficou intuitivamente fácil. E na terceira aula e última até agora a gente viu definição formal de limites, tá? Então, eu defini por epsilons e deltas, tá? Formalmente falando, né, o limite. E agora aqui a gente vai ver as propriedades dos limites, tá? Mas antes disso, eu vou só dar uma recapitulada do que é o estudo de limites, tá? Bom, quando a gente quer saber o comportamento, quando a gente quer analisar o comportamento da função em torno de um ponto específico, um ponto genérico A, né, vamos supor, a gente estuda esse comportamento por meio de limites, tá? A gente então faz aproximações, tá? Por isso o nome, a gente estuda o valor limite, o valor bem próximo ao valor da função, tá? Bem próximo ao valor daquela função. E aí com base nisso, a gente dá para fazer muitas aplicações, tá? Tanto na engenharia, tá? E eu até trouxe aqui um exemplo aplicado de limites, tá? E então, na engenharia, se eu não me engano, engenharia automotiva, tem também uma aplicação do cálculo no geral em biologia. O exemplo clássico disso é para a gente ver crescimento populacional, tá? Crescimento populacional de vírus, de bactérias. Na engenharia, para a gente calcular o limite em que alguma coisa pode funcionar, como vou trazer aqui mais à frente, tá? Então, quando a gente quer saber o comportamento, quer analisar o comportamento da função, quando o ponto x em torno do ponto A, tá? Um ponto valor específico, a gente calcula por meio de limites, tá? A gente analisa o comportamento daquela função por meio de limites, beleza? Depois dessa aula, eu vou também trazer aqui o limites laterais, tá? Eu vou trazer limites laterais, tá? A gente vai fazer todo um estudo completo de limites laterais. Por quê? Por quê? Justamente o que está escrito aí na tela de vocês. O limite, preste bem atenção nessa frase. O limite, se existir, ele é único. Então, portanto, dois valores para o mesmo limite, tá? Significa que ele não existe. O que isso significa? Por isso que a gente deve fazer, precisa, fazer o estudo de limites laterais, tá? A gente tem limite lateral à direita e limite lateral à esquerda, tá? Quando esses limites são iguais, significa então que o limite, vamos falar limite central, existe, tá? Agora, se esse limite aqui, lateral à esquerda, e esse limite lateral à direita forem diferentes, então o limite geral, entre aspas, tá? Não existe. O limite que a gente está estudando, de fato, não existe, tá? Então, mais uma vez eu vou reforçar a notação de limite aí, tá? Essa notação que a gente usa, que está aí embaixo da tela, tá? Aparecendo embaixo na tela. O limite de f de x para x tendendo a A é igual a L, é igual a um valor L. Ou seja, quando x se aproxima de A, o valor da função se aproxima de um valor L, tá? Em torno do ponto A no eixo x, a função aqui em cima, o valor se aproxima de um valor específico L, tá? E daí, dada essa introdução,
Vamos então já ao que interessa, né? Que é as propriedades. Vamos para a primeira propriedade. Propriedade 1, né, que é o limite da soma. Tá? Essa propriedade vale tanto para a soma, tá? Tanto para a soma quanto para a diferença entre limites, entre duas funções. Ó, então, o limite está aí na tela, a frase. O limite da soma é a soma dos limites. Tá? Então, é muito intuitivo e fácil. Quando eu tenho o limite e eu tenho duas funções somando, tá? No caso aí, tem na fórmula aí o limite de f de x mais g de x, f mais g, eu separo a f e a g em dois limites, tá? Diferentes, tá? Então, eu tenho o limite de f de x mais g de x, para x tendendo a A, eu separo esses limites, tá? Eu vou separar. Em limite, eu vou separar aqui, tá? Em limite de f de x, tá? Mais g de x. E eu trouxe um exemplo aqui, trouxe um exemplo prático, já para a gente calcular. Limite de 2x mais 3x para x tendendo a 2. Tá? Se fosse aqui, ó, preste bem atenção, que se aqui fosse diferença, não ia mudar em nada. Só ia mudar que a gente ia trocar o sinal. Em vez de mais aqui, a gente ia colocar menos, tá? Para a gente fazer a diferença. E a gente calcula os dois limites aqui, tá? Das funções separadas. Depois soma esses resultados. Vamos ver aqui no exemplo, igual eu acabei de mencionar. Tem aqui, limite, vamos para a resolução direta. Limite de 2x mais 3x, para x tendendo a 2, o que eu faço? Eu sei pela propriedade, tá? Vou separar esses limites em dois limites diferentes. Então, eu vou ficar com o limite de 2x para x tendendo a 2, mais o limite de 3x quando x tende a 2. Tá? E aí eu deixei essa frase aqui porque polinômio é uma função contínua, então é só substituir. Bom, isso aqui a gente vai ver com mais detalhes na aula de continuidade que eu quero trazer, tá? A gente vai ver que polinômio, raiz quadrada, todas essas são funções contínuas, tá? Então, se o polinômio é função contínua e não tem nenhuma restrição, a gente tem que se atentar a isso também. Porque se aqui, eu vou trazer mais à frente, fosse um quociente entre duas funções, a gente tem que ver onde que o denominador é zero. Porque vocês lembram de propriedade básica, tá? De fração, de polinômio. Quando o denominador zera, não pode, porque uma coisa dividido por zero não é indeterminado, tá? Então, mas aqui nesse caso, polinômio é só substituir, polinômio é contínuo, é uma função contínua, então vamos substituir. Substituir por quê? Para quê? Pelo quê, de fato? Veja que x aqui está tendendo a 2. Então, eu substituo esse x, que está aqui multiplicando 2, e o 3, por 2, porque x não está se aproximando de 2. X se aproxima de 2, mas ele nunca é 2, tá? Mas a gente faz essa aproximação. Então, a gente substitui aqui, ó, vai ficar limite então de 2 vezes 2, mais limite de 3 vezes 2. Tudo isso para x tendendo a 2. Aqui nesse caso, como eu já estou substituindo, a gente não precisa carregar a notação de limite, tá? Quando a gente faz a substituição direta. Não precisa. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. E a gente soma os resultados dos limites. Vai ficar 4 mais 6, que é igual a 10. Então, quando o x tende a 2, tá? Tanto pela esquerda, tanto pela direita, nesse caso, que a gente vai ver isso com mais detalhe, a função lá em cima, o valor da função se aproxima de um certo valor L, mas no caso L agora é 10. Se aproxima desse valor 10, tá? Tanto pela direita, tanto pela esquerda. E eu trouxe aqui o gráfico, tá? Dessa função aqui, pra gente ver, para vocês verem. Ó, veja que aqui eu tenho o ponto 2, tá?
tem o ponto 2, tá? Que é aquele meu A, quando x tende a 2 lá na notação de limite. E vamos observar, quando o x vem, ó, se aproxima de 2 pela direita, ó, eu vou me aproximando, a função vem descendo de lá de cima, ó, vem descendo, até se aproximar aqui, ó. Ela cruza quando dá o valor 10 aqui. Então, quanto mais próximo de 2 o x está, mais próximo de 10, o valor daquela função 2x mais 3x está perto de 10, tá? E pelo lado esquerdo também, quando o x se aproxima aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, quando x se aproxima de 2 pela esquerda embaixo, o valor da função, ó, vai se aproximando, de também 10, que é exatamente esse valor, e é exatamente o valor que a gente encontrou, tá? O resultado final. Então, eu acho que ficou mais bem claro, tá? Essa parte aqui, né? Então, isso aqui vale tanto para a soma, tanto para a diferença, beleza? Então, vamos agora então para a segunda propriedade. Segunda propriedade trata do limite do produto, tá? Mesma coisa, muito intuitivo as propriedades, tá, gente? Muito tranquilo. É só saber aplicar quando aparecer. Vocês vão, mais uma vez eu não sei se eu mencionei, mas se caso não, vamos lá de novo. Quando a gente for criando maturidade matemática, quando a gente for trabalhando em muitos exercícios, muitos, a gente não vai separar, por exemplo, limite da soma e a soma dos limites. A gente não vai separar limite por limite. Eu tenho N termos, tá? Eu tenho uma função descrita por N termos, vamos falar. Eu não vou separar, não vai dar para me separar em todos, limite por limite, tá? É mais demorado, certo? E aí, eu já vou calcular o limite direto. Vocês vão ver que eu vou fazer isso, eu vou aplicar isso, quando eu for aparecer isso, eu vou falar, tá? Eu vou calcular o limite direto no limite do quociente, tá? Que se eu não me engano, é a terceira propriedade, é depois dessa. Terceira ou a quarta. Bom, então, diante disso, vamos lá, então, para a segunda propriedade. Limite do produto. O limite do produto é o produto dos limites, tá? Quando eu tenho, então, duas funções, o produto de duas funções, e eu quero calcular o limite daquele produto de funções, eu separo as funções em cada... calculo o limite daquelas funções e depois multiplico os resultados daqueles limites, tá? Então a fórmula está aí. Quando eu tenho o limite de f vezes g para x tendendo a a, eu separo. Eu faço o limite de f vezes o limite de g. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Tá? Olhem bem, observem bem essa fórmula. A gente vai aplicar. Aqui nessa função parece que não tem, né? Mas aqui já vai ser aplicada duas propriedades. Vocês vão observar agora. Vai ser essa propriedade do limite do produto e vai ser a terceira propriedade, ou quarta, se eu não me engano, desse slide, que eu vou falar, tá? Sobre o limite de constante. Então, no exemplo está aí, limite de 3x mais 4 para x tendendo a 3, tá? Como a gente vai fazer isso, tá? Parece que aqui tem só soma, né? Tem 3x mais 4, mas calma. Na resolução, vamos para a resolução passo a passo aqui. Ó, eu vou separar, tá vendo que aqui está o limite de 3x mais 4? Então, primeiro eu vou separar em dois limites, que é o limite da soma, tá? Bem passo a passo aqui para você entender bem. Então, ó, veja, eu separei o limite de 3x para x tendendo a 3, aí eu vou separar. Viu que eu separei, ó? Fiz aqui o limite da soma, já apliquei a primeira propriedade que a gente acabou de ver. Então, tem o limite de 3x mais o limite de 4 para x tendendo a 3, certo? Então, aqui tá ok. Mas, aonde que tem um produto aqui de duas funções? Olha, observe bem aqui, ó, em 3x. 3 é uma constante, igual 4 aqui. Então, se 3 é uma constante, eu tenho um produto de duas funções aqui. Uma função constante e a função identidade x, tá?
Então eu vou separar também. Ó, agora eu separei, tá vendo? Eu separei essa parte. Então vai ficar limite de 3 quando x tende para 3, tá? Vezes o limite de x para x tendendo a 3. Mais o limite do número 4 aqui para x tendendo a 3. Agora sim, tá vendo que eu apliquei a propriedade do limite do produto? O limite do produto é o produto dos limites. Aqui tem um produto de duas funções. Eu separei em limite, produto do produto, limite é o limite do produto. O limite do produto é o produto dos limites, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é o limite do produto, eu separo em produto dos limites, tá? Ó, eu já vou aplicar a terceira propriedade que a gente vai ver. Terceira não. A quarta propriedade que a gente vai ver depois aqui. Limite de constante, independente para onde x está tendendo, vai ser sempre a constante, tá? E limite, então, de constante vai ser sempre a constante. Então aqui eu separo, tá? E aqui eu já vou aplicar direto. Limite de 3 é 3, então eu deixo 3. Quando x, como aqui é polinômio também, quando x tende a 3, eu substituo o x por 3 e fica 3. Então vai ser 3 vezes 3, limite de constante aqui, ó. Limite de 4 para x tendendo a 3. É 4, tá? Então vai ser 3 vezes 3 mais 4. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13, tá? Então, aplicado. Parece que aqui não tinha, né? O produto de duas funções, mas se você reparar bem, a gente está aqui, ó, tem um produto de duas funções. É a função constante multiplicado pela função identidade, certo? E aqui eu tenho o limite de uma função constante, tá? Tem que relembrar todas essas coisas, o que é função constante, o que é função afim. Acho que isso é bem tranquilo, né? Mas se ninguém sabe, vamos dar uma estudada aí, tá? Então vamos para a terceira propriedade, tá? Que é o limite do quociente de duas funções. Quando eu tenho o limite do quociente, isso é a mesma coisa do quociente dos limites, tá? Ou seja, quando eu tenho duas funções, o limite de duas funções, o quociente de duas funções, na verdade eu aplico o limite para cada uma dessas funções. Aqui eu já fiz direto, tá vendo aqui, ó? A fórmula então que a gente tem que usar é limite de f de x, eu aplico o limite tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, vai ser limite de f de x para x tendendo a a, dividido por limite de g de x para x tendendo a, desde que g de x, que é a função do denominador, seja diferente de zero. Foi o que eu falei mais atrás. Se a gente, que eu falei de polinômios lá na primeira propriedade lá, tá? Bom, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aplicar, vamos resolver aqui. Se a gente aplicar já direto, aqui zero, ó, aqui nesse exemplo, limite de x ao quadrado mais x para x, limite de x quadrado mais x dividido por x quadrado menos 3x para x tendendo a zero. O que eu tenho que fazer? Se eu substituir, como é polinômio, eu falei que polinômio é função contínua e tal, a gente substitui direto. A gente vai ver que no denominador vai zerar. E a gente não pode zerar o denominador, certo? Se a gente não pode zerar o denominador, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fugir da indeterminação, porque zero sobre zero, em matemática, é uma indeterminação, tá? Não existe zero, é uma coisa indeterminada. Então vamos para a resolução, para vocês verem, para todo mundo observar aí como é que vai ficar, tá? Ó, então eu tenho limite de x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado menos 3x. Então quem que é f, quem que é g aqui? F de x é a função de cima, tá? E a g de x é a função de baixo aqui. Ó, aqui a gente tem x ao quadrado em cima, x ao quadrado embaixo, tem mais x aqui, tá? E menos 3x. Então a gente pode colocar o x em evidência. Veja que aqui eu já vou calcular o limite direto. Lembra que eu acabei de falar que quando aparecesse isso eu ia
deixar bem explícito, ia deixar bem claro. Aqui eu não estou calculando, tipo, eu não estou calculando, colocando a anotação de limite em cima e embaixo. Eu já estou calculando o limite direto, tá? Isso é calcular o limite direto, é não fazer, não colocar essa anotação em cima e embaixo. Quando vocês forem criando maturidade matemática, conhecimento e experiência, vocês vão ver que a gente vai fazer desse jeito sempre, tá? Então, colocamos o x em evidência. Quando o x tende a zero, ele nunca é zero. X, esse x aqui, ó, que está em cima e embaixo, multiplicando x mais 1 e x menos 3, a gente pode anular, cancelar ele, porque quando x tende a zero, ele nunca é zero. E x dividido por x é 1. Então, eu posso o quê? Cancelar. Tá vendo? Cortei, cortei. Então, a gente ficou então com o limite de x mais 1 sobre x menos 3 quando x tende a zero. Agora sim eu já vou calcular, agora eu posso pegar o zero e substituir em cima e embaixo. Embaixo não vai dar zero, em cima também não vai dar zero. Veja, 0 mais 1 é 1, 0 menos 3, tá? Então o resultado desse limite, tá, é menos 1/3, beleza? Veja que eu precisei usar aqui, nesse limite em questão, fatoração. Mas, quando for aparecer, por exemplo, limite de raiz quadrada, vocês vão ver que a gente vai multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. Vou deixar isso mais para frente. O conjugado é nada mais, nada menos do que a gente enxergar naquela expressão, por exemplo, um quadrado, uma diferença de quadrados, tá? Quadrado da diferença, diferença de quadrados, diferença da soma de dois quadrados, tá? Então a gente tem que ter um leque grande de possibilidades, tá? De conhecimento. Então é por isso que a gente tem que estudar. Antes de cálculo, a gente tem que ver um pré-cálculo, que é a fatoração, a gente tem que ver produto notável. Tem que, para calcular aqui, o bom é a gente saber de fato, tá? Mas se não souber, tem que estudar. A gente tem que saber muito trigonometria também, vocês vão ver quando eu for dar exemplos de trigonometria, tá? Para limite, para derivada e para integral, principalmente, a gente tem que saber trigonometria, tá? Mas vamos lá então, eu acho que está bem clara essa propriedade, tá? A gente aplica o limite em cima e embaixo, faz a manipulação algébrica aí e acha o resultado, tá? Então, qual que é o segredo do cálculo aqui? O cálculo você tem que fazer exercício, não tem outro jeito, tá? Outro viés. Então vamos para a quarta propriedade, uma propriedade que a gente acabou de aplicar na propriedade 3, na propriedade 2, que é produto de duas funções. Agora aqui o limite de uma constante. O limite da constante é a própria constante, tá? Por exemplo, aqui, a fórmula aqui está limite de C para x tendendo a A. É igual a C. X aqui pode estar tendendo para qualquer valor. Se eu tiver uma função constante, que é uma constante, né? O limite, o valor daquele limite é a própria constante. O exemplo aqui, ó, limite de 1000 quando x tende a 2. Qual que é o resultado? O resultado é o próprio 1000, independentemente para onde o x está tendendo, certo? Para onde o x está se aproximando. Isso não me interessa. Limite, o que me interessa aqui é a limite constante, a própria constante, certo? A quarta propriedade passando bem rápido, porque é bem simples, tá? E agora, encerrando, vamos para a segunda parte então dessa aula, a gente vai para o teorema do confronto, tá? Que é o famoso sanduíche. Então, o teorema do confronto trata de quando a gente tem mais de duas funções, tá? A gente tem mais de duas funções. Então, se a gente tem, por exemplo, três funções, aqui no caso f, g e h de x. E se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual a h de x, para todos os valores próximos de a, tá? Então, isso significa que o limite de f de x, para quando x tende a
é igual ao limite de h de x para x tendendo a A, que é igual ao valor L. Ou seja, no teorema do confronto, o teorema do confronto fala o quê? Quando eu tenho três funções e essas três funções têm um ponto, vamos falar um ponto de encontro em comum, se eu calcular o limite das duas funções dos extremos, veja, de f de h, perdão, se eu calcular os dois limites de f de h e esses limites tiverem o mesmo valor, que no caso aqui é L, então o valor da função do meio, o valor do limite da função do meio, obrigatoriamente, por consequência do teorema do confronto, vai ser igual a L, certo? Eu trouxe aqui já um exemplo prático para a gente já praticar, certo? Eu tenho aqui o limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x para x tendendo a zero. Veja que aqui tem produto de funções, mais uma função composta, que é a seno. A seno está composta com a 1 sobre x, e eu tenho a multiplicação ainda de x ao quadrado, tá? Veja que nenhuma das propriedades lá, que a gente acabou de ver, não dá para aplicar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o teorema do confronto. Mas aqui a gente tem duas funções, só que uma está sendo composta. Como é que a gente vai fazer? Função trigonométrica. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento da trigonometria. Seno é uma função trigonométrica. O seno está sendo o limite, o intervalo, tá, onde seno está definido, é um intervalo fechado, tá? Ele está definido de menos 1 até 1. Ou seja, é nesse intervalo, de menos 1 até 1, que seno está sendo definido, que seno é definido, tá? Seno de x. Então a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Veja aqui na resolução. Ó, como eu acabei de falar, temos que a função seno está sendo limitada de menos 1 até 1. Independente aqui, a composição de seno aqui, a gente tem que sempre a seno tá sendo limitada por esse intervalo, tá? Podia ser seno de 1 sobre x quadrado, seno de 1 sobre x à quinta, não importa. O que importa é o seno, tá? A limitação do seno. Então, como o seno é limitado de menos 1 até 1, e x ao quadrado está multiplicando a função seno de 1 sobre x, a gente pode multiplicar em todos os... A gente pode multiplicar todos os termos, tá? X ao quadrado por x ao quadrado. Veja que então eu multiplicando x ao quadrado multiplicado por menos 1 dá menos x ao quadrado. X ao quadrado multiplicado por seno de 1 sobre x vai dar a função que a gente quer saber. Aí tá vendo que já apareceu ela? E x ao quadrado multiplicado por 1 é o próprio x ao quadrado. Agora sim apareceu, tá vendo? Três funções, a menos x quadrado e a x quadrado, e a do meio que é x quadrado seno de 1 sobre x. E agora a gente vai aplicar o teorema do confronto na prática. A gente vai calcular o limite dos extremos, tá? Então a gente calculando o limite aqui de menos x quadrado. Quando x tende a zero, a gente aplica zero, né? Polinômio função contínua, a gente aplica zero aqui, zero ao quadrado dá zero. E o limite de x quadrado aqui vai dar zero ao quadrado, que é zero. Então, se os limites dos extremos, os limites dos extremos aqui são iguais, tá? E valem zero, cada um deles. Então, por consequência do limite, por consequência do teorema do confronto, esse limite aqui do meio também tende a zero, tá? Esse símbolo aqui, ó, que está aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, esses três pontinhos, é portanto, tá? Então, se o limite de menos x ao quadrado é igual a zero e o limite de x ao quadrado é igual a zero, portanto, o limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x também é igual a zero, certo? Eu trouxe o gráfico dessa função aqui também. Deixa eu só ver aqui. Aqui está o gráfico, tá? O gráfico de... Eu botei o gráfico de x ao quadrado e de seno de 1 sobre x. Veja que x ao quadrado, quando se aproxima aqui, ó, de zero,
vale zero, tá? Ela vale zero. E a seno de 1 sobre x também, quando se aproxima cada vez de zero, é zero, né? Obviamente. Então lá o teorema do confronto comprova essa nossa conta lá, tá? Bom, então diante disso eu trouxe aqui um exemplo agora de limite, tá? Aplicado no mundo real. Quando a gente vai falar aqui, o limite aqui na engenharia automotiva. Quando a gente trata de ABS, que é o freio lá do carro, né, dos automóveis. Controle de velocidade de um carro com freios ABS. Qual que é o contexto? Vamos ler o contexto aqui. O sistema de freios ABS evita que as rodas travem ao frear bruscamente. Esse é o papel do ABS, tá? Ele ajusta a força de frenagem continuamente, de modo que a roda esteja sempre no limite entre a aderência e o deslizamento. Ou seja, a roda ela nem perde aderência e nem trava de uma vez. Ela trabalha no limite, tá? Dessa frenagem. E a aplicação do limite aqui é o que? Ó, a força máxima de frenagem, que é o F freio aqui, que vai aparecer na anotação de limite, depende do coeficiente de atrito, μ. Tá? Essa letra aqui é μ, letra grega, entre os pneus e a estrada. Esse coeficiente varia conforme a roda começa a deslizar. Para garantir a frenagem ideal, o sistema precisa avaliar a situação limite. Tá? Então, a gente tem esse limite da frenagem, da força máxima de frenagem, da velocidade de rotação da roda e da velocidade do carro, quando a velocidade de rotação da roda se aproxima da velocidade do carro. Veja, o sistema ABS opera no limite, né, em que VR, que é a velocidade de rotação da roda, se aproxima do VC. Se a velocidade de rotação da roda for menor do que a velocidade do carro, as rodas vão travar. E é isso que acontece em carros mais antigos. Como não tem ABS, se eu pisar no freio muito forte, pisar no pedal do freio, vai travar as rodas, tá? De uma vez. E isso pode acontecer até uma tragédia, ocorrer um acidente, tá? Principalmente quando tiver em chuva, o asfalto molhado, aí além de já não ter muita aderência, se as rodas travar, vai deslizar, ocorrendo capotamento, né? Possível capotamento. E se aqui, ó, se VR for maior do que a velocidade do carro, né? VR é a velocidade de rotação da roda for maior, vai perder a eficiência na frenagem, tá? Então, o resultado é que, ao operar próximo ao limite, o ABS mantém a máxima eficiência de frenagem, sem comprometer a estabilidade do carro. Tá? A análise de limites ajuda a projetar o sistema que calcula a força ideal em tempo real. Ou seja, o ABS, e com seus vários sensores, obviamente, né, ele vai ali, dependendo da situação, calcular o quanto de força vai colocar na frenagem, no freio. Tá? Não importa o quão forte você pisa no pedal, não vai fazer diferença, porque quem vai comandar a frenagem de fato vai ser o ABS. Ele vai calcular em tempo real o quanto que ele vai precisar frear naquele momento. Ou seja, ele vai ver o limite que ele pode operar. E essa é uma aplicação prática, tá, de limite no mundo real. Para vocês observar aqui, matemática é muito importante. Né? Então, saber cálculo é saber aplicar no mundo real, é saber como é que as coisas funcionam, tá? Bom, eu tenho deixar esses dois exercícios, tá? O primeiro é calcular os dois, né? Calcular os limites, e aqui é fácil, tá? Aqui a gente vai utilizar as três propriedades que a gente viu primeiro, que é limite da soma e da diferença, mais o limite do produto aqui, tá? Em 4x, a gente vai ter o limite de uma constante multiplicada pelo limite de uma função identidade. Tudo isso quando x tende a 3. Aqui é a mesma coisa, tá? Número 2. Então, esses dois exercícios ficam... Esses dois
tópicos aqui ficam como exercício, tá? Bom, então a gente finaliza essa aula, tá? Então o que que a gente viu nessa aula? A gente, no finalzinho agora, revisamos, tá? As propriedades que a gente viu, que é a de soma e da diferença, do produto, do quociente e da função constante, tá? Limite de função constante. Então, aí a de raiz aqui, ó, eu deixei bem claro. A de raiz quadrada, cúbica, o que for, raiz e potência a gente vai ver mais à frente quando a gente for tratar de continuidade, certo? E a gente viu também o teorema do confronto e viu um exemplo aplicado no mundo real, no cotidiano, certo? Então, para quem ficou até aqui, meu muito obrigado. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai tratar de limites laterais, tá? E provavelmente eu vou trazer a consequência do teorema do confronto, tá? A consequência do teorema do confronto, que é o teorema do infinitésimo por limitado, tá? Que é uma consequência do teorema do confronto. Provavelmente eu vou começar com ele, com essa consequência, e depois a gente vai para limites laterais, tá? Depois a gente vai começar a continuidade. Então eu agradeço a quem ficou até aqui. Meu muito obrigado e até a próxima aula.